nós vamos falar aqui sobre extintores portáteis. Mas antes, nós vamos passar um vídeo explicando cada extintor, qual a classe que ele é aplicado e as técnicas para a utilização dos extintores. E assim, vocês poderão, após o vídeo, ler o manual e verificar outras aplicações de outros extintores. Este vídeo de treinamento é destinado à identificação e ao uso de extintores portáteis. A grande maioria dos incêndios são pequenos no início e podem ser extintos com facilidade se você utilizar rapidamente o tipo e a quantidade apropriada de um agente extintor. Os extintores portáteis são projetados com esse objetivo e constituem o primeiro meio básico de combate ao fogo. Existem muitas possibilidades de combater o princípio de incêndio, empregando um extintor manual. Porém, devemos saber selecionar e utilizar corretamente o extintor adequado para cada tipo de fogo. É muito importante a gente entender que os extintores de incêndios são apenas aplicados em princípios de incêndio. Eles têm limitados as suas quantidade de agentes extintores. Então, cada extintor tem um manual técnico e ele explica a quantidade, o tamanho do fogo que esse extintor é indicado. Esse tamanho, essa qualidade do fogo, esse tipo de fogo, e esse tamanho e quantidade, eles estão estampados, né, ou descritos ali no rótulo, onde ele fala da capacidade extintora. Então, cada extintor é submetido a um teste prático de campo de desempenho. Esse teste vai atestar a qualidade e a capacidade que esse extintor tem em extinguir um tamanho e um determinado tipo de fogo ou classe de fogo, tá certo? E a partir desse desempenho, ele é classificado como capacidade extintora. A gente vai estar falando sobre isso num próximo vídeo. Conforme o material que queima, utilizamos um tipo específico de agente extintor. Desta forma, os fogos são definidos em 4 classes distintas. Classe A é o fogo em combustíveis sólidos que formam brasas quando queimam, tais como madeira, papel, borracha, papelão, tecido e outros materiais que queimam em razão de seu volume. O fogo classe B é o que ocorre em gasolina, thinner, tintas, álcool, solventes, metano, propano e outros líquidos ou gases inflamáveis. Esta classe de fogo queima em superfície. O fogo classe C ocorre em presença de energia elétrica, transformadores, instalações elétricas e qualquer outro material ou equipamento energizado. Esta classe de fogo se caracteriza pelo risco que oferece ao operador. O fogo classe D é um incêndio em metais perigosos e substâncias pirofóricas. Exigem agentes extintores específicos que não reajam com o material em combustão. Esta classificação permite a identificação do extintor adequado para cada classe de fogo. Existe também um sistema de símbolos que facilita a rápida identificação dos extintores indicados para cada classe de incêndio. Quando o símbolo está cruzado por uma faixa vermelha, o extintor não é adequado para o uso em líquidos inflamáveis ou fogo em instalações energizadas. Se o desenho não está cruzado por uma faixa vermelha, indica que esse extintor é adequado para utilizá-lo em combustíveis sólidos, líquidos inflamáveis e em instalações energizadas. A primeira fila de símbolos identifica os extintores adequados para combustíveis sólidos, líquidos inflamáveis e fogo em instalações elétricas.
Os símbolos da segunda fila designam os extintores adequados para líquidos inflamáveis e fogo na presença de energia elétrica. A terceira fila identifica os extintores adequados para fogo em combustíveis sólidos e líquidos inflamáveis, excluindo seu uso para fogo em equipamentos elétricos. A fila inferior determina o extintor adequado para fogo em combustíveis sólidos que produzem brasas quando ardem. Os símbolos com fundo preto e cruzados com uma faixa vermelha marcam a proibição para utilizar os extintores em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Este sistema de identificação dos extintores facilita a escolha correta do aparelho para cada situação. Nós lembramos também que esses rótulos, com esses pictogramas, eles são colocados nos extintores com o objetivo de orientar o usuário. Mas antes de utilizar um extintor, é muito importante que você tenha um treinamento teórico e prático com um profissional legalmente habilitado para que você possa utilizar corretamente, com segurança e eficiência. Cada extintor vai ter seu rótulo próprio. Antes de utilizar um extintor, você deve ler as instruções que estão nesse rótulo, para ter certeza que esse extintor é ideal à classe de incêndio. Na maioria dos casos, encontraremos identificados os extintores através de etiquetas que podem combinar letras de classe de fogo e pictogramas. Um triângulo verde com a letra A junto ao pictograma identifica os extintores adequados para fogo classe A, que envolvem materiais combustíveis sólidos. O agente extintor contido neste aparelho é a água. De acordo com a indicação da faixa vermelha que cruza cada símbolo, é proibido usá-los em líquidos inflamáveis e na presença de tensão elétrica. Os extintores adequados para combustíveis sólidos e líquidos inflamáveis estão representados por um triângulo verde com a letra A, um quadrado vermelho com a letra B e o pictograma associado. Estes extintores contêm espuma e não devem ser usados na presença de tensão elétrica. Então, vejam, aqui no vídeo ele fala em 2 extintores que são aplicados na classe A, em combustíveis sólidos. O extintor de água e o extintor de espuma. O extintor de espuma, hoje, que está disponível, é o extintor de espuma mecânica. Na maioria das edificações, esse extintor não é instalado, tá certo? Eles são instalados onde você tem grandes riscos ou de incêndios com líquidos inflamáveis. A espuma é composta de água e de um líquido gerador de espuma, o LGE. Então, por ela conter água, ela não pode ser utilizada em equipamentos elétricos energizados, porque o operador pode sofrer os efeitos da corrente elétrica, tomar um choque elétrico, tá certo? Os extintores adequados para líquidos inflamáveis e fogo na presença de energia elétrica estão rotulados com um quadrado vermelho com a letra B, um círculo azul com a letra C e o símbolo correspondente. Estes extintores não são recomendados para combustíveis sólidos, pois não apagam as brasas. Quando o extintor é adequado para combustíveis sólidos, líquidos inflamáveis e fogo na presença de energia elétrica, a etiqueta de identificação combina o pictograma e as letras de classes de fogo sem marcar proibições. Estes extintores podem ser usados nas 3 classes de fogo. Os extintores triclássicos, né, atualmente, ou os extintores PO-ABC, eles são aplicados nas 3 classes de incêndio: classe A, materiais sólidos; classe B, líquidos inflamáveis; e classe C, equipamentos elétricos energizados.
Mas sempre lembrando, o que tem dentro desse recipiente é um pó químico seco. Então, a aplicação dele em líquidos inflamáveis exige habilidade e técnica para que você não se queime ou aumente a produção, a propagação do fogo. E nos equipamentos elétricos energizados, muito cuidado. Ele tem uma restrição, uma ressalva, devido ao fato dele ser corrosivo. Então, precisa ser bem avaliado a utilização, custo-benefício, né? Se realmente há necessidade de usar esse equipamento em elementos sensíveis, como uma sala de CPD, uma sala de computadores. Então, o risco-benefício deve ser avaliado. A estrela amarela de 5 pontas com a letra D indica o uso para metais combustíveis. Esta classe não possui pictograma associado, devendo-se especificar o tipo de metal para o qual é útil e o pó especial que contém cada extintor. Lembre-se que os sistemas de etiquetas podem combinar a utilização das letras de classes de fogo e pictogramas. Para selecionar o extintor apropriado, identifique o combustível presente no incêndio. Evite acidentes, prestando especial atenção às proibições indicadas antes de utilizar o aparelho. Uma vez que você sabe identificar o extintor adequado para cada classe de fogo, deve estar seguro de que os aparelhos existentes no seu trabalho são apropriados para os riscos presentes. Verifique se os extintores são adequados para os riscos de incêndio locais. Observe se os extintores estão disponíveis, desobstruídos e situados estrategicamente. Cabe ao brigadista, ao bombeiro civil, ao técnico de segurança ou um profissional de segurança, aquele que foi a ele delegado o procedimento de inspeção, sempre verificar todos os extintores. O que você deve verificar? Se ele está no local, se está instalado corretamente, se não tem risco de queda, se ele está com rótulo legível, se ele não tem rasura nesse rótulo, se ele está com a trava, com lacre, se ele tem, se a mangueira está fixada, não está solta, se o bico do extintor não está, da mangueira não está entupido. Todas essas inspeções visuais devem ser feitas pelo brigadista, pelo bombeiro, pelo técnico de segurança ou pelo o responsável pela manutenção desses equipamentos ou pela inspeção desses equipamentos diariamente. O brigadista é responsável em inspecionar o seu extintor no seu posto de trabalho diariamente. Verifique se estão em condições de uso e carregados. Olhe o manômetro e a etiqueta. Se você tem dúvidas, consulte o especialista em segurança. A inspeção prévia permitirá poupar tempo e assegurar a eficácia do equipamento na extinção do incêndio. Vejamos como usar corretamente o extintor portátil no combate ao incêndio. Ao detectar um começo de incêndio, comunique-o imediatamente a outra pessoa, acione o alarme e chame o corpo de bombeiros. Um extintor só é eficiente no início do incêndio. Se perceber que não pode extingui-lo, não se arrisque desnecessariamente. Escolha o extintor adequado para os materiais envolvidos no princípio de incêndio. Tire a trava de segurança, quebrando o lacre protetor. Pegue o extintor pela alça de transporte, mantendo-o na posição vertical. Em espaços abertos, posicione-se com o vento pelas costas. Dirija o jato na base do fogo, exercendo um movimento de varredura das chamas. Esta manobra permite cobrir uma maior superfície no menor tempo possível. Sempre comece a extinção pela base do fogo. Não dirija o jato ao centro do foco. Lembre-se de executar o movimento de varredura das chamas. Assim, evitará espalhar os materiais em combustão. Se nos primeiros segundos você não obtém uma rápida redução do fogo, abandone o lugar, fechando as portas e as janelas na sua saída.
Vimos como identificar e manusear um extintor portátil. Lembre-se que os extintores só são eficientes quando o fogo está no início. Você deve estar seguro para escolher e usar corretamente o equipamento, selecionando o agente extintor adequado para os combustíveis presentes. O tempo de descarga é sempre inferior a 30 segundos. Leve em conta as revisões rotineiras dos extintores e planeje a ação antes da emergência para conseguir controlar os riscos no momento de um acidente. Bom, é muito importante que a gente compreenda que o vídeo ele traz algumas ilustrações, porém é muito importante a gente ter um treinamento com extintores. Então, é responsável por esse treinamento o bombeiro civil, o instrutor, né? Bombeiro civil, o instrutor técnico de segurança. Então, é muito importante que você tenha uma formação para poder ensinar as pessoas a utilizar o extintor. E aqui nós vamos fazer um resumo. Então, primeira coisa, nós temos que entender quais são as classes de incêndios que nós estamos expostos. Geralmente, as classes de incêndios são classe A e B e C. Materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos energizados. A classe D, metais combustíveis, elas não são comuns no dia a dia, mas estão presentes no motor do veículo, estão presentes na roda de magnésio e em outros materiais, como bateria de lítio, como painéis solares, todos esses materiais hoje, né, que são mais comuns no dia a dia, devido à implementação de tecnologia, estão presentes no nosso dia a dia também. Mas as classes comuns são A, B e C. Nós temos que ter essas classes comuns em mente. Temos que conhecer cada uma delas. Aplicar corretamente o extintor indicado. Então, os extintores de água são para a classe A, os extintores de pó químico indicados para a classe B e os extintores de gás carbônico indicados para a classe C. Os extintores para metais combustíveis não são comuns na nossa rotina diária, que são os extintores à base de grafite, pó de grafite ou pós especiais. O que nós temos também hoje são extintores classes ABC, que são tricásticos. Isso é muito comum hoje no nosso dia a dia. Facilita bastante porque o operador não precisa ter conhecimento ou identificar a classe de incêndio. Ele vai operar o extintor para qualquer uma das classes de princípio de incêndio. A outra questão é inspecionar diariamente os extintores. Tem que inspecionar diariamente os extintores, levando em consideração o seu rótulo, se não está rasurado, se está com trava, se está na validade, se está com o lacre, e se a mangueira ou mangote dele não está solto e nem entupido o bico dos esguichos, né, desses extintores. O extintor CO2 é muito comum que o difusor fique solto, então é sempre bom inspecionar se ele está fixado, rosqueado. Leia diariamente o rótulo e utilize o extintor corretamente, tá certo? Agindo assim, você vai extinguir um princípio de incêndio. Vamos agora para a nossa próxima aula sobre extintores de incêndio. Leia o conteúdo que está no manual a seguir, para que você reforce e fixe todos esses conceitos de aplicação e operação do extintor. Após a leitura do manual, faça o exercício proposto, uma atividade de complementação para a fixação dos conceitos. Vamos para a próxima aula?